Salve, salve, queridos amigos do Experiências Compartilhadas. Uma grande satisfação estar com você aqui. Uma boa tarde. Hoje a gente está aqui, né, com Gabriel, um menino, a gente poderia dizer ou não, né, de Caratinga, Minas Gerais, o cara que tirou a maior nota da prova objetiva da AGU, uma pessoa de um coração muito generoso, um cara muito do bem, uma pessoa muito batalhadora, né, e que você vai ter a oportunidade de conversar um pouco com ele hoje. A gente vai bater um papo, né, um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua luta, né, para que isso de alguma maneira sirva de inspiração para você. Então, já estou saudando aqui os amigos que estão aqui presentes, muitas pessoas queridas. O Gabriel está entrando diretamente de Caratinga, do Minas Gerais. A gente já pôde conversar algumas vezes virtualmente, também fisicamente. A gente também se encontrou, né? A gente também pôde, de certo modo, pôde olhar nos olhos dele, né? E conversar com ele também de alguma maneira, ver esse todo esforço que muitos de vocês que estão aqui também, né, que passaram na AGU, que a gente vai conversar com vocês esses dias, também nós vamos trabalhar juntos. Gabriel, se você souber, é só colocar para fazer, para dividir a tela, né? Deixa eu ver se ele consegue, que se eu consigo mandar o convite para ele. E eu já vou saudando aqui todos os colegas aqui presentes. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para o Gabriel, tá? A Lari aqui também presente, estou mandando um abraço, Lucas, né? Tá aqui também. Gabriel, você vai ter que clicar no para dividir a tela e aí começa aqui a nossa o nosso encontro. Veja se você consegue fazer isso. Bom, e aí a gente está muito feliz, né? Porque muitos colegas, muitos alunos e não alunos também, mas que a gente conhece, a gente vai vendo um pouco da trajetória de vocês e a gente percebe justamente esse slogan de concurso público é muito verdade, né? Nem todo mundo que passa, ou melhor, tem todo mundo que merece passa, mas todo mundo que passa merece. Feliz e muito contente, né, de estar com o Gabriel, porque é um cara que sempre fez muito por merecer. Bom, o Gabriel agora está entrando, oficialmente, eu acho que agora ele vai entrar, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. Grande Gabriel, tudo bom, meu amigo? Opa, beleza? Deixa eu só ajustar aqui. Beleza. Você está me Só escutando bem? deixar a câmera. Está me escutando Tô ok? escutando. Tô. Coisa boa, Deixa eu velho. ver isso aqui. Então, E aí? seja muito bem-vindo, meu amigo. 100%? Coisa boa estar com você, né? A gente já conversou um pouco pela telinha, já conversou um pouco presencialmente lá, né? Já jantou juntos, né? Já almoçamos juntos e hoje, agora, né? Vendo você, estou parabenizando você pela aprovação na AGU e por você ser esse cara assim, espetacular que a gente está com curiosidade de descobrir um pouco sobre a sua trajetória e saber como é que você pode influenciar os demais. Seja bem-vindo, meu irmão. Cara, eu fico agradecido aí. Sempre que eu precisei, você me ajudou, assim. Era de noite, de madrugada, tava lá mandando mensagem e se ajudando, cara. E assim, é bem inesperado, né? A gente passar. Eu, antes de fazer a prova, nem acreditava que ia dar certo, né? Eu falei com o Giovanni, cara, eu tenho um mês, assim, que eu não leio o Código de Processo Civil, assim, então eu vou fazer a prova, mas eu não sei o que vai acontecer. E, tipo, foi dando tudo certo e as coisas foram se encaixando e vamos ver agora, né? Esperar o resultado final, mas já bem encaminhado aí nas vagas, se Deus quiser. Vamos conseguir manter alguma coisa aí. Ô, meu irmão, que coisa fantástica. Assim, eu até falei isso para você, você só vai tendo ciência, né, do seu resultado com os anos, com o tempo, mas com certeza você já sabe e até o tamanho da proporção que você fez pelo seu esforço. E é falando sobre isso que eu queria começar um pouco, né? Como é que você considera, Gabriel, que foi o início da tua caminhada? Eu sei que você já deve ter mandado muitas mensagens, não só para mim, muitos professores, né? Você já fez também muitos cursos e tudo mais, mas assim, como é que Gabriel considera que ele começou a estudar? Foi na faculdade, foi depois de formado? Quando é que você considera? Eu comecei a estudar para concursos. Então, eu, sendo bem sincero, assim, nunca fui muito de estudar, não, desde o ensino médio, assim, eu sempre ia carregando a escola do jeito que dava, não fazia tanta coisa. Era mais assim, ia para a escola, às vezes dormia muito na aula, não conseguia focar muito, um TDAH forte batendo, assim,
E aí eu saí da escola, do ensino médio, sem pretensão de ir para uma federal, não tinha essa vontade de sair de casa. Na época não tinha muitas pretensões, assim, profissionais, inclusive. E aí acabei iniciando a faculdade aqui em Caratinga mesmo, né? Comecei aqui e Faculdade aí no início da mesmo, faculdade, Caratinga. fiz a faculdade de Caratinga, assim. Hum. É, e no início eu meio que continuei do jeito que eu era na escola, né? Não fazia muita coisa, ainda era bem desatento, não ia muito para a escola, assim, para a faculdade, era de faltar Essa bastante, dormia era a às vezes fase na que aula. você era viciado em games ou não? Porque eu lembro que a gente Cara, desabafou em você, né? sim, eu era. Até ali o sétimo período, sexto, sétimo período, eu jogava muito, assim, era tipo o dia inteiro. Eu já falei com o Ou pessoal que eu já seja, passei. até o final da faculdade você jogava muitos jogos online, pode dizer. Vá, diga aí. Sim, até ali o sexto, sétimo período eu jogava muito, assim, eu já passei devo ter passado umas 30 horas seguidas jogando, assim. Caramba. Tipo, eu era muito, muito de jogar mesmo. E, e assim, eu fui fazendo estágio e aí fui começando a ter mais contato com a área jurídica, mas mesmo nos primeiros estágios, assim, eu ainda não tinha começado a pegar para estudar e tal. Só que foi durante a faculdade, assim, de vez em quando eu acabava tendo alguns picos, assim, começava a ler alguma coisa, por exemplo, ali na metade para frente, ali no sexto, sétimo período, que eu estava começando a ver, poxa, eu tenho que estudar alguma coisa. Aí, às vezes, eu pegava um PDF, assim, para concurso de analista, pegava um material específico e dava uma lida, mas não tinha aquela rotina de estudo, entendeu? Meio que era só para dar um conforto na minha cabeça. Pô, não posso ficar só jogando, tem que dar uma estudada também. E aí ia conciliando, assim, faculdade, estágio, às vezes lia alguma coisa, mas não conseguia focar direito, até porque eu não conseguia entender muita coisa que eu li, assim, na época, era bem, não tinha, não conhecia nenhum professor assim na internet para ser um guia, entendeu? E aí foi, né, foi assim começando. Ali a partir do oitavo período para o nono, assim, que aí eu comecei a dar o estalo, assim, pô, acho que eu quero estudar para carreira jurídica, quero começar a fazer um concurso maior e tal. E ali, assim, no nono período, enquanto eu estagiava no Ministério Público, que foi ali que eu acho que eu comecei, assim, a falar, poxa, agora eu vou estudar todo dia para carreira jurídica, que eu queria muito criar essa base mesmo, porque eu comecei a conversar muito com meus chefes, inclusive o doutor Gustavo, o promotor que eu trabalhei, a gente discutia muito sobre direito, né? Falava sobre as teses jurídicas, e isso começava a me motivar. O pessoal lá no MP também estava estudando, assim. Então eu vi os promotores novos chegando lá, os caras tinham passado tipo com 28 anos, estavam chegando lá para trabalhar e falei, pô, esse negócio de estudar é legal. E aí, assim, em Esse trem 2021, é ali no bom, esse trem é começo, bom, esse trem, né? vale a pena, compensa. E ali no começo de 2021, ali pro meio, é, ali para junho, maio, por aí, eu Imagina comecei a passar no pegar. estágio 1, né? Imagina passar, não, eu nem sabia. Na época eu ainda confundia procurador federal com procurador da República. Isso aí eu não era, não era comigo, não entendia nada de advocacia pública, nada. Inclusive, na época, eu comecei a estudar para o Ministério Público e para a magistratura, né? Ali em 2021. Era o que eu, mesmo que tinha os 3 anos de prática, era o que eu pensava em fazer, porque eu nunca tive contato com a advocacia pública, nem nada. Então foi naquela época ali. Aí eu comprei o curso de estratégia, eu comprei alguns livros, ia fazendo uma mescla, assim, alguns temas eu estudava no livro, alguns no PDF, e ficava lendo, estudando pra caramba, assim, e aí ia naquela inconstância de, tipo, não conseguia ficar o dia inteiro focado, ainda tinha que trabalhar no estágio, mas todo dia eu tava lá estudando um pouco, cara. Então, assim, foi aí que eu comecei a ficar obstinado mesmo. Não Gabriel, sempre, não então vamos exatamente. lá, desculpa te interromper. Tu Sim, bora. começaste, então, na tua concepção no nono período, retomando aqui. Quando você, portanto, foi lá no estágio, começou a se inspirar, de certo modo, aí, em alguns outros membros, como você falou, até o Eduardo Aragão passou aqui, né, um grande amigo, mandar um abraço para ele. Também já fiz o convite para a gente poder conversar um pouco sobre sua trajetória, mas que aí ele até, inclusive, trouxe o seu jargão, né? Magia passada. Um cara Imagina, com agora passa. 24 anos, que passou, né, na AGU e com notaça, na prova objetiva também, na classificação final. E você considera, e até só para você trazer um parênteses, você continuou fazendo, jogando online esses jogos, ou houve um momento de ser inconciliável isso com estudar? Eu tenho essa pergunta para você, porque sempre que a gente desabafou em você, eu falei, Gabriel, eu era um cara viciado em jogos também online.
E eu tive que meio que, isso não na fase de faculdade, mas na fase de colégio, eu tive que largar isso, né? Meu pai brigava muito comigo, desligava o computador de madrugada, eu fingia que eu estava dormindo, né? Para mostrar para ele que eu estava lá dormindo, eu estava jogando. E isso foi um momento muito difícil, eu acho que também muito determinante, que foi abandonado, digamos assim. Hoje, às vezes, até comprei um PlayStation com meu irmão no começo da faculdade, mas a gente já estava estudando para concurso, eu lembro disso, que a gente comprou e a gente vendeu depois que a gente não jogava. Ou seja, porque aquilo ali, de certo modo, maculava, né? E eu falo isso aqui abertamente. Meu pai, por exemplo, ele tem um... Meu pai eu posso dizer que ele é um ex-alcoólatra, não. Ele é um alcoólatra ainda. Ele fez a né? Ele tem um vício, de certo modo, em álcool. Eu sou muito reticente hoje com bebida. Bebo, mas bebo muito pouco. Quando bebo... Enfim, a gente tem uma relação muito difícil com a bebida, eu e meus irmãos. Justamente por isso, né? Será que isso aqui está no meu sangue? Ou melhor, será que eu posso? Porque a gente fica sempre traumatizado. E eu não sei como foi a sua relação com jogos, por exemplo. Ou melhor, com coisa que você muito gosta, digamos assim, mas você conseguiu compatibilizar essa dosagem, né, do jogo online com os estudos? Como foi isso? Então, no início eu até tentava, assim, sabe? No início eu ainda não consegui parar 100%, né? Então eu ainda jogava, aí tinha aqueles picos. Uma época eu ficava sem jogar quase nada, uma época eu voltava a jogar mais. Então ia nesse vai e vem, assim, até ali provavelmente no final de 2021. Só que chegou uma hora, cara, que eu via que, assim, não tinha como mais, sabe? Eu tinha que escolher uma coisa para fazer. Na época que ali no começo de 2021, antes mesmo de começar os estudos, eu tava numa fase boa, assim, eu tava entre os 1.500 melhores colocados, assim, do jogo. E aí ainda tinha aquela ideia de... Era League of Legends, League of Legends. Vulgo LOL, né? LOL. Vulgo LOL, Já isso. Jogou Ragnarok, Gunbound? Não, eu joguei DD Tank, parece Gunbound, mas Gunbound eu nunca cheguei a jogar, não. Aí, cara, e ainda tinha aquela, pô, será que dá pra, sei lá, ser profissional aqui desse jogo, tentar fazer alguma coisa? E aí chegou um tempo que eu falei, pô, não dá mais pra conciliar, porque o jogo, além de tomar muito tempo, não me agrega nada, assim, em questão de conhecimento, sabe? Então chegou uma hora que, assim, eu simplesmente não joguei mais, sabe? Aí eu jogava, tipo, uma vez por mês, assim, raramente, uma vez a cada 2 meses. E aí teve uma hora que eu tive que abandonar totalmente, assim, que não tinha como mais conciliar. E aí, primeiro por duas coisas, né? Primeiro que eu te falei que a gente não agrega nada, e segundo que a gente não consegue jogar uma partida só, né? A gente começa e não consegue parar. Então, e aí quando você vai para o estudo, sua cabeça já fica lá atrás. Poxa, eu podia estar fazendo isso, entendeu? Podia estar jogando, podia estar conquistando outra coisa. E aí você fica com essa e não consegue avançar, assim. Então, eu acho bem difícil conciliar, para ser sincero. Eu vejo muita gente que acha que dá para conciliar, porque é diferente de você fazer uma academia, por exemplo, um esporte, que você está lá liberando cortisol, endorfina. É diferente, você está jogando, você está estressando. Então, quando você fica estressado, seu estudo cai muito de qualidade. Então, eu acho bem difícil por causa disso. Massa, velho. Aí eu quis fazer essa pergunta para você, né? Por esse perfil. Às vezes a gente tem um perfil que tem uma pessoa que eu admiro muito, que ela mostra justamente que a uma ali é muito tênue e melhor, na verdade é quase que uma virtude oposta à questão do vício para a virtude, né? Então, quando a gente tem um cara, por exemplo, que você certamente deve ter utilizado a sua compulsão em jogos, e eu lembro que você escreveu isso certa vez no grupo da Hannah, né? Que você e Eduardo participam lá, inclusive ativamente. Para quem não conhece, é um grupo no Telegram em que as pessoas vão compartilhando ali, né, com desabafos, e o Gabriel e o Eduardo sempre são muito generosos em ajudar as pessoas, em dar os melhores conselhos, né? Então também indico mandar um abraço para a Procuradora Hannah, quem quiser participar desse grupo para Procuradorias. E é muito, eu vi você uma vez dizendo, eu utilizei essa força, né, ou seja, a compulsão do vício para poder estudar. E enfim, fui adquirido, de certo modo, a mesma, enfim, né, vigor, a tonalidade que você tinha, passar horas e horas jogando, horas e horas estudando também, não foi isso? Isso, eu tenho propensão a vício, assim, eu tenho muita propensão, eu tenho um cérebro, minha dopamina funciona de forma diferente, assim, eu sou muito acelerado, e acaba que essas coisas que dão muito prazer imediato me pegam muito. Então eu consegui transformar, assim, o vício em jogar, em estudar, tanto que eu fazia muita questão de prova. Eu tenho, acho que, 25 mil questões no que é concurso, assim. Eu viciava em fazer questão. Eu cheguei a fazer 800 questões em um dia, assim. Era uma coisa que
Tinha dia que era o dia inteiro respondendo questão, e aí quando acertava, assim, liberava a dopamina, né? Poxa, faz mais, porque tá dando certo, a recompensa. E aí diriam os filósofos, né? Ontologicamente não existe diferença entre vício e virtude, é a mesma coisa. Não tem diferença, assim, só muda a finalidade. É só o sinal trocado, né? É só o sinal para algo bom, belo e justo, mas de certo modo ali você tem uma grande inclinação, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu gosto muito dessa frase, assim, orar e vigiar. O tempo todo, né? A gente tem que estar muito atento. Enfim, eu estou aqui conversando contigo, mas será que a gente está aqui por causa dos comentários, né? O pessoal está gostando ou não está gostando? Será que a gente está aqui para aparecer, né? Não, eu sei, eu conheço você, as pessoas conhecem você, sabe como você tem um coração bom. E eu queria puxar essa sardinha, melhor, continuar sobre isso. Você falou, então, começou a despertar ali em 2021, estudo para concurso, você abandonou, portanto, de certo modo ali, os jogos, porque era uma coisa que lhe impedia de estudar e você utilizou isso aí como uma força propulsora para que você focasse em algo que você gosta dos estudos. E o despertar, portanto, foi o quê? Assim, teve alguma coisa ou foi simplesmente estou chegando no final da faculdade, quero fazer alguma coisa? Como foi que você, vou ajudar para concurso? Ou porque você espelhou esses membros aí que você falou e achou legal? Como foi isso? Cara, eu tenho dificuldade de achar um ponto específico que eu posso considerar virada de chave. Eu acho que foram várias coisas, assim. Lá no Ministério Público, quando eu cheguei lá, eu comecei, um tempo depois, assim, eu comecei a trabalhar com o promotor, o doutor Gustavo, que eu falo muito dele, assim, porque ele me ajudou muito em questão de motivar mesmo, de mostrar que eu sou capaz, sabe? Porque ele deixava a gente bem livre para fazer as coisas, assim, para convencer ele de alguma tese específica. E ali eu simplesmente, a gente conversava muito, sabe? Pô, que livro você acha bom? O que você acha que eu posso fazer aqui? E aí eu comecei a pegar, a estudar, e quando eu comecei a ver que eu estava progredindo, assim, poxa, eu estou conseguindo acertar uma questão aqui. Poxa, eu fiz uma questão de prova de juiz ali, acertei, bacana, né? Eu já não sou um cara zerado, assim, um cara que não aguenta nada. Não, eu consigo estudar. Então, eu percebi que eu gostava muito de aprender, assim, aprender era muito legal. Então, aí a gente lá no Ministério Público debatendo as teses, fazendo, tipo, eu estudava uma coisa e aí aplicava alguma coisa no trabalho. Isso era muito legal para mim, assim, aprender. Eu sempre gostei muito de aprender. Prática, então, outra coisa. Isso, e também ver uma aprender as questão coisas. impossível que seria de juiz, falar, pô, acertei de juiz, então, Sim. né? E acertar a questão, cara. Quando eu vi assim que eu tava conseguindo evoluir, isso foi muito bom para mim. Porque tipo, muitas vezes a gente fica desanimado, a gente fica desinteressado, mas quando a gente começa a ver algum resultado, isso marca a gente, sabe? Então eu acho que isso foi o principal assim que ajudou muito. E aí, assim, foi meio que isso. Eu percebi que aprender é legal pra caramba, meio que deu um estalo. Eu começava, uma coisa que me ajudou muito também foi seguir o pessoal aqui no Instagram, assim, o ambiente, né? Porque muitas vezes a gente não tem um ambiente de estudo favorável. A gente tem muito amigo que não estuda, não quer estudar, e a gente acaba sendo cooptado por eles, né? A gente sendo capturado pelas ideias deles e fica meio que nessa. E aí, quando a gente começa a formar um ambiente que, muitas vezes virtual mesmo, no grupo da Hannah, por exemplo, a gente começa a conversar com gente que está estudando e a gente consegue, inclusive, influenciar nossos amigos a estudar, fazer eles mudarem de vida. Então, esse ambiente também no Ministério Público era muito bom, porque o pessoal lá estava começando a estudar, então foi tudo assim, convergindo para dar certo, entendeu? Então, acho que ambiente, perceber que aprender é muito legal e começar a ver alguma evolução, isso tudo foi muito importante para mim e acho que foi o que fez dar certo. Assim. Massa, velho. Porque, assim, uma coisa que eu olho para você, eu até estava pensando aqui, Gabriel, assim, antes de começar, né? Quais são as características de Gabriel? E aí eu vou te escutar para chegar nas conclusões que eu tenho de algumas impressões, enfim, né? Da gente ter treinado para a prova oral juntos, para ter algumas conversas, para gente ter se encontrado presencialmente também, ter passado o final de semana. Mas, assim, uma coisa que me chama muita atenção em você é justamente essa disposição, essa vontade e outra coisa, que a sua idade ela esconde. Você tem 24 anos, mas você tem uma maturidade fora do normal. Ou seja, não é um garoto de 24 anos comum, que só pela idade, né? Você amadureceu muito rápido, Gabriel. Ou seja, você tomou consciência muito rápido da importância dos estudos. E você atribui, portanto, a esses grupos virtuais, feito da Hannah, por exemplo, ou tem alguém em Caratinga aí que você foi estudando junto, alguém que você conhece próximo? Como foi isso? Olha, eu acho que foi mais assim, os grupos virtuais que eu comecei a conhecer muita gente que estava estudando, assim. Aqui em Caratinga a gente conseguia conhecer um pessoal que estuda também, mas não era a maioria, né?
Tanto que uma das minhas vontades é porque muita gente que assim sai do interior muito desacreditado, né, dela. Quantos mil Eu habitantes converso com muita Caratinga tem, por gente. Tem curiosidade? 90 mil, não tem muito pouco não, 90 mil. Em média, assim. Não é tão pequeno assim, não. Foi que Tacaratu, Não, não é. tem 20, Não né? é cidade. Tem até sub aqui, ó, que legal. Cara, é grande, é grande. É. Mas assim, eu vejo muita gente que é meio desacreditada, assim, até o Lucas que tá aqui na live, ele meio que começou a trabalhar lá no Ministério Público, me substituiu lá, e ele, tipo, meio que começou a criar gosto de estudar porque viu que tem como fazer, entendeu? Saindo daqui, mesmo que às vezes você acha que não dá certo, você vê outras pessoas conseguindo e fala, poxa, se eu estudar eu também vou conseguir. E essa fase de inspirar as pessoas, acho muito interessante, assim, muito legal. E é algo que me motiva muito, assim, a continuar, sabe? Poder mostrar, pô, eu saí daqui sem nenhuma perspectiva, não era de estudar, não tinha muito foco, mas consegui trabalhar isso e consegui ter algum resultado, então por que você não vai conseguir, entendeu? Então eu tenho essa pretensão de conseguir ajudar as pessoas a conseguir meio que transformar a vida delas por meio do estudo. Acho que mudou a minha vida, assim. Eu sou muito ansioso ainda, claro, mas eu era muito pior, assim, porque eu não tinha muita vida social, eu ficava muito em casa jogando, e aí não conseguia fazer muitas coisas. E aí quando eu comecei a estudar, vai melhorando tudo, assim, sabe? A sua autoestima vai melhorando, você vai ganhando conhecimento, assim, tudo ajusta muito bem. Então, é algo que eu tenho para mim, assim, e esse pontapé nos grupos virtuais foi algo que me criou essas conexões, assim, várias amizades que eu fiz, inclusive conhecer as pessoas na prova oral depois, pessoas que eu nunca vi na vida, mas eu sempre conversei, é muito legal também. Então fica aí, muitos serão meus colegas no futuro também. Você foi fazer as provas, eu tenho certeza que o pessoal, aquele é o Gabriel, foi que foi do curso de prova oral, você é o Gabriel. Sempre tem galera que sabe, porque eu falo muito nos grupos, né? Eu sou falador. Esse TDAH, essa impulsividade, ela se revela nos grupos também, porque eu mando muita mensagem lá e vou falando, né? Então, acaba que sempre tem alguém que conhece a gente, assim. Isso é legal também, né? Tem que conhecer o pessoal, assim. Acho que essas conexões valem muito. Não só a prova em si, o concurso, o cargo, mas todo mundo que a gente conhece e ver o pessoal que está batalhando, acho que vale muito a pena. Tudo isso, sabe? Com certeza, meu irmão. E novamente eu fiz, né? E eu quero começar a falar um pouco sobre sobre tua metodologia, né? Mas principalmente frisando sua maturidade, frisando um coração realmente muito grande que você tem, né? Como Santo Agostinho disse, sempre mais para dentro e mais para cima, sempre indo, portanto, ao que importa, né? E você se valeu dos grupos de estudo para ajudar e ficou cheio de máximas aí. No pós-prova da PFN, tocou aquele seu áudio lá, mandaram para você, né? E veja, por mais que fosse uma brincadeira, na verdade aquele áudio é muito importante, aquele áudio justamente, se você quiser dizer, porque quem está escutando aqui não sabe que história é essa, por favor, Gabriel, para quem você mandou aquele áudio, e vamos chegar nele agora, vá? Então, eu tava naquela, acho que era de noite, né? Eu tava assim, refletindo como que seria, né, se a gente passasse, né? Aí ficou essa, imagina passar, velho, porque tava assim, vendo como que seria, imagina passar, cara. E aí ficou o áudio, assim, depois tem que divulgar o áudio pra galera. Muita gente me manda mensagem, inclusive, cadê? Manda o áudio aí, todo mundo quer saber o áudio, assim. Imagina passar, acabou, não precisa mais estudar, você está livre, assim. Então, o áudio ficou marcado aí na comunidade. E é legal, né? Tem vários áudios também, né? A gente já misturou com o Oceans, tá? O áudio ganha Sim, várias depois, a versões versão que eu agora. escutei foi um remix já. Remix de Oceans, agora tem várias versões do áudio, muito legal. Não, e teve o da prova oral, né? Aquele sentimento de chegar na prova oral. Também teve outro áudio, então, né? Teve outro áudio, o áudio da confiança na prova oral, né? Isso. Muito confiante, vai dar certo. Não tem erro, assim. Tem que chegar lá e responder as questões. Não tem muito. Que massa, meu irmão. É impressionante isso, assim, né? Sobre essa sua determinação que o pessoal fala brincando, né? Como se fosse algo de chacota, como se fosse algo mais num tom humorístico. Mas todo mundo sabe justamente qual é o seu intuito. E aquele áudio é muito verdadeiro. É um áudio que o Gabriel vai falar sobre a sensação de ir fazer uma prova oral. A gente vai chegar lá na preparação da sua prova oral. Mas principalmente sobre esse sentimento de gratidão, né? O sentimento de felicidade por estar ali. Para um cara que percebeu
que muda, né, de vida através dos estudos. E eu quero começar agora a caminhada de Gabriel. Então, pelo que eu retomando, o Gabriel entende que em 2021 ele começa a estudar para concurso, né? De certo modo, no final da faculdade, ele começa a perceber que o cara que fez 25 mil questões e, por outro lado, já chegou a fazer 800 questões no dia, ele conseguiu perceber que aquela sensação de dopamina liberada ao jogar um jogo e ganhar uma partida de alguma coisa, poderia também ser, de certo modo, ao estudar e ao acertar questões. E por isso que você, de certo modo, conseguiu ali, talvez, galgar a primeira posição na prova objetiva da AGU. E aí eu quero, antes de chegar no ápice, se a sua preparação seja agora na AGU, começa o início, né? Gabriel, como foi estudar essa bibliografia, como foi escolher os materiais, como foi conhecer, né? Porque a gente só pode escolher algo depois que a gente conhece, né? A gente só pode amar algo que a gente conhece, né? Se a gente não se aprofunda em nada, a gente não tem conhecimento, a gente só tem primeiras impressões. E aí, como é que foi esse sentimento do Gabriel? Feito eu conversava com você, Gabriel, eu queria que você conversasse hoje, feito aquele cara que mandou mensagem para mim há 2 anos atrás, que ficava, professor, esse livro aqui e aquele, né? Então, enfim, por favor, meu irmão. Como você já deve saber, né? A galera não sei se sabe, mas eu era muito inseguro, assim, com material, inclusive. Eu não conhecia muitos materiais, assim, livros, nunca tinha lido na faculdade um livro. Eu já li um de penal, não sei se era do Greco, não lembro, mas é o único que eu li, assim, não li mais nada na faculdade. E aí, aprendendo, escutando aula, pesquisava no YouTube alguma aula, lia algum PDF avulso, assim, que alguém me mandava e lia, mas não tinha, tipo, essa de materiais. Aí eu tinha que descobrir quais materiais eu usaria, né? Eu comecei perguntando alguns pro meu chefe no MP, o Dr. Gustavo, e aí depois que eu não conhecia ninguém na internet ainda, então eu não sabia do seu perfil, por exemplo, do perfil de outras pessoas, então eu ia descobrindo aos poucos os materiais, e aí no começo eu decidi alguns materiais, assim, só que eu, na verdade, não tenho aquela regra, assim, de não trocar de material, que é sempre a regra que todo mundo coloca. Por mais que eu entenda e eu concorde que essa regra ela é muito valiosa e ela deve ser aplicada, eu não consegui aplicar exatamente nos meus estudos, cara. Porque eu era muito inseguro com o material, eu não conseguia, sempre que eu via que faltava alguma coisa no material, eu falava, pô, esse material não dá, ele tá faltando coisa. Só que assim, eu tentava achar um material, eu nunca achava o material perfeito, assim. Então, o meu estudo, a minha memorização foi muito mais por ter muito contato com a matéria em si, não exatamente com o mesmo material, porque às vezes teve matéria que eu estudei tipo, por 2, 3 materiais diversos, entendeu? Foi uma coisa que eu Então, percebi, eu não... né? Tu mandava uma mensagem Sim. para mim e falava, professor, esse livro, e o livro grande, né? Assim, um tema grande. Aí, depois de 2 semanas, o que a pessoa normal levaria talvez mais tempo, você acabei. Eu já vai para a próxima, né? E aí eu percebi que você queria, às vezes, outros autores do mesmo conteúdo, da mesma matéria que você tinha acabado de ler. Né? Sim. Por exemplo, o Constitucional é o mais marcante, assim. Eu comecei pelo Pedro Lenza, né? Porque era o que todo mundo falava, assim. E aí depois eu li, tipo, metade do livro, assim, até a página 800, assim, mais ou menos. E aí eu conversei com outra pessoa e falou, não, o livro do Bernardo Gonçalves é muito bom, pega ele. Fui lá, peguei, comecei a ler e falei, cara, esse livro é muito bom mesmo, gostei muito desse livro. E aí fui lendo, assim, é impossível ler ele todo, tá? Eu nunca consegui ler ele inteiro, porque ele é muito grande, mas ele é muito bom, assim. E aí depois chegou um tempo que eu falei, pô, eu não vou conseguir ficar revisando esse livro toda hora. Aí eu comprei outro livro, o livro do Dizer o Direito. Tá? E aí eu, tipo, usei 3 livros em constitucional, assim. E cada um eu li uma parte. Teve assunto que eu li 2 vezes, quer dizer, teve assunto que eu li nos 3 livros, teve assunto que eu li só em um, teve assunto que eu li em 2. Então foi assim, foi essa coisa toda. Eu nunca, inclusive tem a menina que foi aprovada em primeiro no TRF4, que falou a mesma coisa, eu até falei, me identifiquei com ela. Ela falou, eu também acho, gente. A Yasmin, sim. Ela postou lá, falou, gente, eu concordo e aceito que usar um material só é bem melhor, mas não foi assim que aconteceu comigo, entendeu? Então, tipo, isso me gerou muita ansiedade, para ser sincero. Eu não conseguia ficar tranquilo com o material só, mas também tinha dificuldade de conciliar tudo. Então, assim, causou muita ansiedade, mas foi o que eu fiz, assim, e no final acabou dando certo, né? Mas não é o que eu recomendo, mas... Era prioritariamente por grifos. Assim, apesar de você falar que não seguia uma regra geral, que é não troque de material. Gabriel já tem uma metodologia inversa do que Tanja não. Vá completando os materiais e pegando naquilo que cada um é bom. E aí eu vou falar com toda a clareza do mundo. Às vezes você pega, sei lá, eu dei esse exemplo para você lembra? O professor de processo civil,
o de civil da sua faculdade, Uhum. geralmente ele não é o mesmo de outra cadeira. Ou seja, Uhum. é natural que um professor ele seja melhor, por mais que ele lecione processo civil, sei lá, ainda somente conhecimento, mas processo recursal ele não sabe. E civil é o exemplo, né? E aí por isso que, novamente, pode ser que nos livros, em algumas fontes, em alguns materiais, né, nem todos os tópicos estejam tão bons feitos o que é necessário. E aí você chegava a ler, quando ia revisar. Como é que começou a revisão? Vamos lá, curiosidade. Então, eu era bem aleatório também em revisão, assim, eu no início eu comecei a estudar uma matéria por vez, assim, peguei constitucional, eu comecei a estudar só constitucional. Quando eu terminei constitucional, eu vi que eu ia ter dificuldade para revisar, assim, e colocar as outras, entendeu? E aí eu meio que falei, não dá para estudar uma por vez. Eu ainda gosto dessa técnica de estudar uma por vez quando está no começo, mas eu vi que eu ia ter dificuldade para conciliar as revisões. Uma por vez e E uma aí, por dia. assim, Você fala não, até esgotar. uma toda, uma até esgotar. Eu fiz isso em constitucional. É. Só que depois eu falei, não vou fazer isso para as outras, porque eu acho que eu vou ter dificuldade para revisar. E aí eu começava assim, tinha vezes que eu fazia uma por semana, tinha vezes que eu fazia uma por dia. Eu sempre preferi uma por dia, porque aí você consegue, tipo, ler o material, a teoria, fazer questão, ler jurisprudência e ler lei seca tudo no mesmo dia. Porque se fica muito picado, vou fazer 2 horas cada uma. Você não consegue aprofundar e ter contato com várias fontes. Então eu sempre gostei de uma por dia. É no máximo 2 ali para quem tem mais tempo disponível. Foi isso que eu achei que dava mais certo. Inclusive, com uma por dia, você pode separar um tempo no início para revisar, entendeu? Então acaba que é bom, assim. Eu acho que vale muito fazer uma por dia. Inclusive no começo, quem quiser fazer 1 ou 2 por semana, eu acho muito válido também, apesar de ser cansativo, mas eu acho que dá um aprofundamento legal. Eu gosto. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que é chato, mas tem gente que gosta e eu acho legal também. Mas assim, revisão, cara, eu meio que ia grifando, né? Eu nunca fui de fazer resumo. Eu já tentei fazer resumo, mas eu não conseguia, assim, decidir o que eu ia colocar dentro. E aí não conseguia revisitar depois o resumo. Então eu acabei preferindo ter o material ali condensando tudo e fazer a revisão depois por leitura de lei seca, porque a lei seca tem uma coisa mais importante ali e jurisprudência, né? Então, sem resumo, assim. E eu ia meio que avançando na matéria. Geralmente no outro dia, antes de, por exemplo, eu estudei constitucional na segunda. Se eu fosse estudar constitucional na outra segunda, antes de avançar na matéria, eu costumava fazer uma revisão básica do que eu estudei na última vez, entendeu? Ia ali relendo os grifos. Mas isso não era uma regra também, não. Essa era de início eu fazia isso, mas podia ser que podia haver algum dia ali que eu falava, não, hoje eu não quero revisar o que eu estudei anteriormente, vou só seguir. Ou tinha vezes que eu parava e falava assim, pô, já estudei 4, 5 tópicos de constitucional, vou dar uma pausa aqui antes de avançar e vou revisar tudo que eu já estudei. Então era bem assim, aleatório, não tinha uma regra específica, mas eu reconheço que existem algumas diretrizes que podem informar a nossa revisão, entendeu? E eu acho que assim, sempre que você termina uma matéria, tudo que você for fazer nela é revisão também, né? Você terminou de estudar administrativo, agora tudo é revisão. E quando chega nesse ponto, eu acho que o estudo está valendo, entendeu? Eu acho que isso é importante Tem também. duas coisas que é bem importante. A primeira é que o pessoal confunde muito revisão com releitura. São duas coisas diferentes. Né? Ou seja, quando perfeitamente como quando você já acaba uma vez a matéria, tudo agora já é revisão. E às vezes quando você fica muito preso, né, só querendo revisar, também você não avança, né? Você fica com aquele apego ali à sua memória e você também deixa de ter conhecimentos novos. Então, o que eu anotei aqui é que, enfim, você adotava uma matéria por dia, ou talvez 2. Né? Você até indica que no começo você estuda uma matéria por dia para justamente você ter uma sensação de profundidade em todas as fontes, né? Ou seja, estudar a lei, estudar a doutrina que você vai utilizar, a jurisprudência, e fazer questões simultaneamente, em tese, tudo num dia só. Ou seja, durante o dia de estudo, utilizar todas as fontes. É isso que eu não entendi? Isso. Massa. Isso. Assim, para ser bem sincero, no início eu não lia muito a lei seca, assim, quase não lia lei seca e jurisprudência separado, porque eu achava que era melhor eu focar em terminar um livro ou um PDF, entendeu? Porque assim, eu queria formar minha base. Digamos assim, né? Na primeira leitura, no primeiro contato com a matéria, eu preferia pegar só o material e ler nele de início ao fim, fazendo os grifos e aprofundando aquela matéria. Mas ali depois que eu já estava com a base formada, aí sim eu li muita lei seca e jurisprudência separado, né? Fui atualizando, fui pegando o direito e fui lendo separado, que aí eu acho que vale mais a pena. No começo, assim, eu nunca fui de ler muita lei seca e eu acho que não sei se fez falta, assim. Eu acho que é mais para quando você já tem uma base mais formada, acho que compensa, faz mais sentido, entendeu? Vamos falar Mas de tem, claro que trajetória. Assim,
Fala de concurso, 2021 a 2023, o que é que tu fizesse aí? E teus resultados, para eu ter uma noção, assim, a gente fazer algumas perguntas. Tipo um panorama geral? Isso, panorama geral. Fiz essa prova, fui assim, só para ter uma noção. Então, eu comecei ali na metade de 2021, e a primeira prova que eu fiz. Aliás, é porque tem muito isso, né? Ah, eu fiz pouca prova. Mas assim, eu comecei a fazer prova quando eu já estava competitivo, porque eu já fiz muito simulado em casa e ia reprovar, entendeu? Por exemplo, a prova da PGE Goiás, eu não ia passar nela se eu fizesse. Porque eu fiz em casa e não passei, Que entendeu? foi Goiás, A PGDF, eu não ia Alagoas, passar. tudo junto, né? Uma semana É, eu no não Rio ia. Grande do Sul. PGE Paraíba, eu não ia passar nela em 2020, foi em 2021 ali, né? Eu não ia passar naquela prova, mas eu fiz em casa e me dei mal, entendeu? Então, assim, essa de, o cara fez pouca prova, diz alguma coisa sobre ele. Não, porque eu fiz prova em casa e não passei. Mas, assim, a primeira prova que eu fiz foi a do MP Minas, que foi em outubro de 2022. Então, foi ali mais de um ano depois que eu comecei a estudar. E aí eu passei na primeira fase, eu optei por não fazer a segunda fase, porque eu não estava estudando específico, já tinha começado a estudar para as procuradorias, porque ali para outubro, setembro, foi quando eu decidi, poxa, eu acho que eu vou estudar para procuradorias, porque eu não tenho prática jurídica para assumir magistratura do Ministério Público, e eu estava melhorando meu nível, né? Então, eu falei, não faz sentido eu ficar estudando aqui. Eu fui muito pragmático nessa escolha, não tinha aquele sonho assim de carreira, essa de que o pessoal sonha, quero ser juiz. Não tinha esse sonho. Eu sempre quis ser juiz, na verdade, mas nunca foi sabe, aquele sonho assim, só vou ser juiz, não foi. E aí eu fiz essa prova e falei, poxa, eu tô bem, eu vou começar a estudar para advocacia pública. E aí peguei, fiquei de outubro ali até março, que foi a prova da PGE Espírito Santo, estudando só as matérias secundárias ali para advocacia pública, né, ambiental, trabalho, tributário, peguei mais forte. E aí fiz a PGE Espírito Santo, aprovei na primeira fase, só que por 2 pontos não passei na discursiva, né? Reprovei no parecer, por 2 pontos. E assim, é um concurso que eu queria muito, porque Espírito Santo é uma cidade é um estado que eu gosto, Vitória, não deu certo. E aí depois veio as carreiras federais. Então eu meio que fiz só o MP primeira fase, PGE Espírito Santo, depois foi a AGU, PGF, PFN. Na AGU acabou agora, né? Aparentemente deu certo. Na PFN eu reprovei na segunda fase, inclusive, na verdade eu passei, né? Depois provisoriamente com a liminar da juíza eu tô aprovado. Eu só não fui fazer a prova oral. E na PGF eu também passei ali na colocação mais afastada, mas deu para ir para a prova oral também, né? Então foram esse panorama, assim. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque eu já fazia prova em casa e não dava certo. Então, quando eu comecei a fazer prova, eu estava competitivo. Você foi justamente também uma exceção, de certo modo, porque a maioria das pessoas vai fazendo as provas, ainda que não esteja pronto, ainda que não esteja preparado, até para adquirir, às vezes, até uma consciência do que precisa ser estudado, ou seja, como é que eu acerto as questões, como é que eu fico competitivo, né? E sai fazendo prova, e sai fazendo, como eu gosto de dizer, de reta final em reta final, e como isso pode ser danoso. E aqui eu queria abrir 2 tópicos. O que é que você acha desse estudo de reta final e reta final? E se você o fez, por exemplo, para a PGE Espírito Santo, que foi o curso que você fez, ou quando você mudou completamente seu estudo, até onde você mudou o seu estudo quando você quis fazer essa prova, por exemplo. E também eu vou abrir a divergência aqui. Novamente, já repito, eu não tenho nada, absolutamente nada, contra quem diz a expressão núcleo duro, né? Mas Gabriel, inclusive, escreveu um tratado sobre o tema do que ele acha, né? E eu não tenho nada, viu? E tem muita gente que usa essa expressão como uma forma de querer facilitar ou dizer algo, mas eu acho que ela é muito danosa porque eu caí nessa pegadinha, né? Eu só estudava núcleo duro por um tempo e eu justamente digo, se existe um núcleo duro, também existe um núcleo mole. E aí, portanto, eu fui mole, nesse núcleo mole ele me tirou. Não foi o duro que me tirou. E aí, por isso, né, eu gosto de dizer essa expressão, que eu não gosto dessa expressão, acho muito ruim, porque às vezes a gente acha que só pode ter essas matérias para a Procuradoria, apesar de, enfim, lecionar uma matéria dessa. Vamos lá, 2 temas, reta final, me chamou o famoso núcleo duro, Gabriel. Cara, então, eu nunca fiz um curso de reta final, assim, tipo, de material, assim, já fiz alguns acompanhamentos, tipo assim, de lei seca, de cronograma, algumas coisas assim. Mas um curso, por exemplo, um material só para a reta final de conteúdo, assim, eu nunca fui de utilizar muito, para ser sincero. Assim, eu sempre fui aquele cara de defender a formação de base, né? Eu acho que a formação de base é mais interessante. E na reta final, o que eu fiz, e eu acho que deu certo,
foi pegar a lei seca e devorar a lei seca e a jurisprudência, assim, pegar o dizer do direito ali, cara, e assim, ler tudo, informativo, 2, 3 anos, ler todas as repercussões gerais. Cara, depende, assim. Às vezes eu lia o resumido e via, tá, esse assunto aqui não é tão importante, o resumido já tá suficiente, eu não vou ler o completo. Mas às vezes eu gostava de ler o completo para entender aquele assunto. Alguns assuntos eu li. Então era mais no feeling também. Ah, pô, esse assunto aqui eu vejo que ele é interessante, eu vou ler tudo. Ah, esse assunto aqui ele é mais tranquilo, ele já é mais famoso, assim, já tem no material, vou ler só o resumido. E assim, repercussão geral pegava todas, jurisprudência em tese, inclusive, que me salvou Me salvou não, porque eu não passei, né? No PG do Espírito Santo caiu na discursiva, eu fui bem na questão que caiu, entendeu? Então, assim, eu nunca concordei com esse estudo de pegar, vou pegar um material aqui que só da reta final. Eu preferia focar nos que eu já tinha, nos meus grifos, e assim, dar aquele intensivão de lei seca e jurisprudência, e eu acho que só foi possível porque eu fiz uma base boa. Por exemplo, tem gente que fala que vai estudar... Considera uma base boa? No seu caso, foi quanto tempo, por curiosidade? Você considera? Fiz uma base durante quanto tempo? Ah, cara, foi 1 ano e pouco, assim, 1 ano e 3 meses. Talvez foi isso, foi por aí. Ali comecei na metade de 2021, ali pro final de 2022, assim, já tava com a base bem boa. Tanto que quando eu cheguei ali para PJ Espírito Santo e para a GU, aí eu li os códigos várias vezes, assim. Eu já cheguei a ler o CPC umas 6, 7 vezes, eu acho, assim, todo. Ia lendo. Eu gostava muito do material de legislação destacada, que eles tinham a lei com a jurisprudência e alguns enunciados doutrinários, que eu acabava revisando coisa que eu tinha estudado no livro, entendeu? Isso me ajudava muito também. Mas eu acho que só. Porque tem gente que fala, vou estudar civil, que só cai lei seca. Como é que você vai estudar civil lendo só lei seca? É impossível. Aquele código você não entende nada daquele trem. Eu nunca entendi aquela coisa. Quando eu comecei a pegar um livro para me explicar, aí foi fazendo sentido, entendeu? Mas civil não tem como você estudar só por lei seca. Você vai ler a lei de licitações seca, sem ninguém te explicar o que tem lá dentro. Nunca fez sentido para mim, entendeu? Eu acho que é o estudo completo mesmo. Que massa. É interessante ver assim, a sua forma diferente de estudar, ao mesmo tempo também muito segura, né? Um cara que não fez muita prova, um cara que fez muitas questões, um cara que passou 1 ano e 3 meses sustentando uma base, um cara que abomina, de certo modo, assim, a leitura de lei seca por si só, sem que haja, e eu me corrija se eu estiver errado, tá? Estou interpretando. Sem que haja um prévio entendimento, claro, depois que você entendeu aquela coisa, você fez o certo, você fez C, então você, de certo modo, agora já tem uma intimidade, fica mais palatável, digamos assim, a compreensão da interpretação do que somente decorar por decorar, como se fosse uma pessoa do primeiro, segundo período, alguém que está ali na lei local, na véspera, e tem que decorar, é uma hora de curto prazo mesmo. Mas, e quanto ao seu núcleo duro, você estudava realmente somente essas disciplinas ou você só distribuía um peso realmente diferente de horas? Como é que você trabalhou com isso, por exemplo, ao estudar matérias que caem menos, digamos assim, menos quantitativo na prova objetiva? Vamos falar assim. Cara, então, eu não vou discordar de você, não, mas eu acho que durante minha preparação... Não é discordar, não, é porque durante minha preparação eu fui meio para um caminho mais, assim, das matérias principais, mas não porque eu queria fazer isso exatamente, mas porque era o que... Não, era o que mais o pessoal indicava na época também. Talvez eu via muito o pessoal falando, mas é claro que eu nunca entendi isso como dar menor importância para as outras matérias. Mas no início eu focava muito nas matérias principais da magistratura e Ministério Público, né? Então ali até metade de 2022 eu estudava muito constitucional, administrativo, processo civil, penal, processo penal. E aí, depois que eu acabei bem essas matérias, que eu estudei bem essas matérias, aí que eu fui estudando outras, né? Ainda estudava para magistratura, estudei um pouco de tributário, consumidor, peguei ambiental só mais para frente. Só que, assim, eu via que nas provas eu praticamente fechava essas principais, nas outras eu não tirava, acertava quase nada, né? Porque é óbvio, você não estudou, como é que você vai tirar? Pequenas, né? ECA é pequeno, consumidor é pequeno, ambiental é pequeno. Então, o custo-benefício, de certo modo, é bom você acabar logo uma matéria menor. Isso. Aí, quando eu fui, poxa, eu vou estudar para procuradoria, eu via que eu tinha que estudar as matérias ditas menores, né? E assim, aí eu foquei muito nelas. Eu acho que essa questão de núcleo duro não é mais assim, você vai estudar. Assim, acho que toda matéria você tem que estudar ela toda e de modo relativamente aprofundado, não totalmente aprofundado, mas assim, com alguma profundidade necessária para você passar no concurso.
Mas assim, a ordem que você vai estudar, eu acho que não importa muito. Para mim, que não tinha pretensão de fazer prova tão rápido, foi tranquilo estudar as matérias principais primeiro e depois as secundárias. Porque eu não tinha a intenção de fazer prova rápido. Mas assim, a pessoa, ela tem a pretensão, ela já tem a prática jurídica, já quer fazer prova. Faz sentido ela estudar todas, porque ela não tem um prazo prévio de maturação, entendeu? Então assim, como eu estava com magistratura e eu tinha 3 anos ainda de prática em tese, eu falava assim, pô, vou estudar muito as principais aqui, vou estudar elas de modo muito aprofundado, e depois, mais para frente, vai ser tranquilo estudar as menores, né, porque elas são mais fáceis de fechar. Mas talvez para quem não tem essa pretensão, esse tempo para estudar primeiro as principais, depois as menores, colocar todas juntas pode fazer muito mais sentido, entendeu? Então não é que eu discordo, não, mas na minha situação foi algo que não prejudicou, entendeu? Entendi. Notado, velho. E vamos lá, uma dúvida, né? Por exemplo, como é que tu se dava bem? Tu gostava, por exemplo, de escutar o podcast? Como é que perguntaram aqui, você via julgados todos os dias ou você ia basicamente seguindo ali o escrito da sua doutrina, do seu livro, do seu PDF que você acolheu? Como era isso? Que eram vários, porque eu já sei que você fala constitucional, eu falo 5 doutrinas aqui. Como ficou o Bernardo? Eu acho que assim, o estudo de jurisprudência foi o que eu mais tive dificuldade ao longo dos estudos, porque eu nunca entendia, porque eu no começo eu não conhecia bem informativo, o que era isso e tal, só estudava os julgados. Por curiosidade, ou marcadores, aquela aba? Não, eu gostava de ir do buscador, mas não no marcadores eu ia só quando era repercussão geral e repetitivos, especificamente. Eu preferia. Mas assim, no começo eu não entendia como é que funcionava esse informativo, né? E aí quando eu descobri que tinha informativo toda semana, assim, eu meio que pirei, cara. Falei, não tem como estudar isso, é impossível. E aí, assim, era muito bagunçado meu estudo de jurisprudência, porque eu não sabia como fazer, basicamente. Eu focava muito nas que tinha no meu material, só que aí eu via que caía em prova muita jurisprudência que não estava lá, porque o material não conseguia, porque são informativos infinitos, não tem como colocar todos. E às vezes não desatualizava, né? Mas ficava um julgado novo que ficava para frente, não tinha como incluir no material. Então eu tive que, assim, entender como é que funcionava tudo para conseguir estudar essa jurisprudência. Hoje em dia eu entendo mais, eu consigo meio que dar uma diretriz para estudar jurisprudência. Eu acho que o mais importante é a pessoa fazer o seguinte: no seu material ali, você tem que confiar que tem a maioria dos julgados ali, até uma certa data, até a data de fechamento. Os que não tiver, você lê de fora no Dizer o Direito. Então, por exemplo, você pega os que estão no seu material, você já sabe, e depois vai lá no Dizer o Direito e pega os informativos do mais recente ao mais antigo, até ali uns 2, 3 anos, e vai lendo. Eu acho que esse é o jeito de fazer, entendeu? Porque às vezes você não pode confiar que no seu material tem todos e você sabe que não tem aqueles mais antigos, né? Quer dizer, os mais atuais. Então, assim, eu acho que é muito importante você ler o seu material, confiar no que tem nele, mas pegar e sempre isso atualizando no informativo. Pegar ali o mais recente, por exemplo, o de semana passada, e ler ele indo para trás até ali 2, 3 anos, e ir lendo os que foram surgindo. E assim, é difícil mesmo, porque são muitos julgados. Mas tem que perseverar, cara. E, assim, é o jeito que dá. Isso, Gabriel, porque tem duas coisas que eu não sei se você compartilha, e como você aprofunda, eu quero saber a sua opinião. A primeira é que quando você começa a ler os julgados, e aí talvez quando eu peguei as bibliografias também, eu gostava de aprofundar, eu ia ler os livros, meu irmão já gostava muito de resumo, de sinopse, meu irmão era uma coisa mais direcionada, e minha irmã era sua primeira. Eu nunca entendi, que era o cara que ela estudava matéria até esgotar. Então eu ficava em constitucional uma semana, mas ela acabava o livro, né? E assim ela ia na vida dela. Só que quando eu comecei a ler os julgados, eu comecei a perceber que se eu tivesse atualizado nos julgados, eu não precisava mais comprar livros. Ou melhor, eu não precisava atualizar o ano do livro. Então, eu poderia ter um livro de 2023 agora e, tranquilamente, né, 2024 eu não vou comprar um livro se eu estou atualizado nos julgados, porque é justamente isso que você falou. Se não modificou a legislação, se não foi uma coisa assim absurda, e às vezes até o próprio ele tinha comentário da legislação, eu não precisava mais comprar livros. Então, eu fiz, vou ficar atualizado nos julgados, e a partir daí, portanto, agora, eu acho que eu consigo manter os livros, né, os mesmos comentários, digamos assim. Não sei se você sentia isso, né, quanto a questão da atualização, porque realmente quanto mais for resumido o material, o diminuto, a chance dele não ter esses julgados que são importantes é grande, né? Não, eu concordo muito com isso. Inclusive, eu fiz um fichamento depois que eu passei para a segunda fase no Word, assim. Eu ia pegando os julgados, todos os julgados de um tema e ia colocando tudo por assunto. Então, por exemplo, eu tenho ali improbidade administrativa.
meu livro é de 2022, né? Então ele tem ali 2021 até 2021 ele tem tudo, mas de 2022 para frente ele não tem as matérias. Só que assim, eu sei que eu tenho todos os julgados no meu arquivo. Então assim, se eu quiser revisar, eu posso ler tudo que tem no livro e depois pegar meu arquivo e lá tem 10 páginas de julgado. Rapidinho eu mato ali o tema e fica assim, não estou desatualizado, né? Então, eu acho que essa atualização, ela faz com que a gente não precise ficar comprando livro, realmente. Tanto que eu acho, realmente não tem essa necessidade de ficar toda hora trocando de livro. Já tem tudo ali. Eu acho que nem é necessário, inclusive, você, por exemplo, transcrever no seu livro com fichamento. Eu acho que isso não precisa, não. Eu acho que só de ter um material separado ali para você consultar já está suficiente para você ter essa atualização, sabe? Eu concordo muito com você. Então vamos lá. Gabriel sai da prova objetiva, passa na prova discursiva da AGU, né? Quer dizer, ele passou na PGA Espírito Santo como primeira prova discursiva. O que é que muda no teu estudo da primeira fase para a segunda fase? Ou seja, já falando de prova discursiva agora, o que é que mudou? Você acabou de falar para a gente, você criou um caderno aí, né, de julgados, por exemplo, do seu livro de antes, que não tinha um recorte temporal. Gabriel já sente que ele já estudava, ou seja, que formar a base já era um estudo de segunda fase, ou mudou muito o estudo para a segunda fase? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Não, eu acho que o estudo desde o início já é para a primeira, segunda fase prova oral. Assim, acho que não tem como dissociar. Eu sou muito dessa tese de que desde o início você está criando a sua base para tudo. Porque, cara, é claro que para a prova objetiva você vai ler mais lei seca e para discursiva você não vai precisar ler lei seca. Mas ali, o entendimento que você tem da matéria, desde o início, tem que ser completo. Você não pode falar, vou ficar só lendo lei seca porque eu não estou estudando para a segunda fase. Não acho que isso compensa e não acho que não faz sentido. Até porque a primeira fase cai tudo, né? Então, na segunda fase você só vai dar um aprofundamento maior e uma limitada no seu estudo para não ler a lei seca separadamente. Mas na primeira fase cai tudo, cai a lei seca, doutrina e jurisprudência. Quando você entende a matéria desde o início, fica mais fácil acertar a questão objetiva. Então, muitas vezes, assim, eu não sabia muito, não lembrava muito bem um artigo da lei, mas eu conseguia responder a questão objetiva porque eu tinha uma boa base sobre as matérias. Então, esse negócio de dissociar, eu nunca achei que vale a pena. E para a segunda fase, eu comecei a focar muito em alguns temas doutrinários, por exemplo, pegava administrativo, ali, contratos e licitações, ia ler um livro, ia revisar meu livro, e não ficava lendo lei seca, né? Não faz sentido. Só para fazer alguma remissão, assim, no Vadmec, alguma coisa específica. Como você falou assim. que gostava muito de questões objetivas, né? Eu pensei, bom, então acho que na discursiva ele vai ver muitos espelhos e vai simular das bancas mesmo. Não, mas via. Não, eu vi todas as provas antigas CESP, assim. E isso, inclusive, me dava muita ansiedade, porque quando eu batia o olho numa questão e via que eu não sabia responder certinho, eu ficava ansioso. Poxa, eu não vou conseguir passar, eu não consigo atingir o espelho, porque no começo é difícil atingir o espelho, cara. Você fica olhando os espelhos, você não consegue, falta uma coisa, falta um detalhe ali, você não consegue atingir. Mas quando você vai perseverando, você vai entendendo a lógica da banca, né? Então, assim, eu lia uma questão discursiva e colocava no Word, assim, o que eu acho que ia estar no espelho? Ah, vai estar esse fundamento aqui, esse fundamento aqui, esse fundamento aqui. Depois eu ia lá e conferia se estava tudo certinho, se eu tinha acertado os fundamentos, o que faltava para eu complementar. E aí eu já pensava, quando eu li outra questão, eu falava, pô, já cobraram uma coisa parecida. Eu acho que vai ter esse princípio aqui no espelho. E realmente tinha, porque você vai pegando a lógica da banca. E eu não sentia que era necessário você responder todas as questões à mão, com o texto certinho. Eu fiz um treino uma vez só, completo, mas eu preferia focar nessa leitura de espelho mesmo, entender a lógica do que realmente colocar no papel e ficar resolvendo várias questões manuscritas, assim. Acho que não fazia muito sentido para mim. Então, eu fiz só esqueleto. Você chegou na fase que você fazia só esqueleto. Treinou realmente, eu vou simular como se fosse a prova, é isso? Isso, eu fiz um simulado só, assim, e eu acho que eu ganhava mais tempo tendo mais conteúdo mesmo, assim. Eu acho que fazia mais sentido para mim. Caramba, é interessante. Ou seja, não dissociar a fase objetiva discursiva da prova oral, se você já estuda com certa profundidade, você já está estudando para a prova discursiva e prova oral, eu também comungo esse pensamento, até porque, né, Gabriel? Tu passa na prova da AGU e da PGF, tu tivesse o quê? 2 meses para a prova discursiva. Imagina tu pegar todos os teus livros agora e agora ter que aprofundar o capítulo que tu só leu superficialmente, ou melhor, tu só focou somente na lei seca. Ou seja, você gostaria de ter questões para revisar, mas se você utilizasse como fonte única, você ia pagar o preço da segunda fase, né? Ou seja, você agora não dá tempo de saber todos os fundamentos dos julgados agora. Né?
Sim, não dá tempo, assim, e aí quando você vai revisar depois, fica muito mais rápido também, né? Por exemplo, eu pegava os julgados, ia lendo ali todos de 2023 para baixo, assim, ia lendo. E aí muitos eu já conhecia, porque já tinha no meu livro, então eu só precisava passar o olho e fazer uma força a mais para decorar, mas não precisava aprender tudo de novo, porque já estava tudo ali de alguma forma na minha cabeça, entendeu? Então, assim, esse estudo completo eu acho que foi diferencial, inclusive para a prova objetiva, porque eu acho que meus resultados na prova objetiva tiveram muita pertinência com esse estudo completo desde o início, porque depois eu conseguia ler a lei seca e entender o que eu estava lendo, sabe? Eu li o resumo do julgado, só a tese, e conseguia entender o que eu estava lendo. Então era muito mais fácil, sabe? Era muito melhor. Então vamos lá. O que é que tu atribui, a prova discursiva tu já comentasse, e o que é que tu atribui em relação à tua prova oral, assim, o que é que tu acha que teve uma facilidade ou não teve uma facilidade, e por fim depois eu vou chegar em alguns tópicos que são bem interessantes, que você já pode trazer o tópico, até porque eu quero que você encaixe, né? Quais foram os dias difíceis de Gabriel, velho? Ou melhor, quais foram os dias que Gabriel falou assim, bicho, quer saber? Tô com vontade de jogar tudo pro alto aqui, né? Que queimar esses livros, ou enfim, como os colegas estavam falando lá na PFN, dizendo assim, rapaz, professor, se eu passar, eu vou pegar o meu Vadimec e vou queimar, né? Aí na hora eu olhei assim, fiz assim, eu não sabia se eu ria, né? Eu não tinha reação, na verdade, porque eu não sei o que ele estava falando, se ele estava falando com convicção de um cara que está realmente num grande sacrifício, né? E ele estava querendo comemorar, ou se ele estava realmente assim, ingrato, falando assim, meu Deus do céu, né? Sei lá, né? Então, É assim, a prova oral, cara, eu sempre tive muito medo, assim, desde quando eu comecei a estudar. A gente estava lá no MP, voltando ao MP aqui, e tava tendo aquelas provas orais de MP 2021, né? E a gente tava lá escutando, ficava lá no trabalho escutando as provas orais, assim. Aí eu pensava, pô, eu nunca vou chegar na prova Perguntinhas oral, bem né? facinho, prova oral, né? Não, é só a teoria do A dano graxa. ressarcível, análise econômica do dano civil, assim, bizarro. Mas aí eu pensava, eu nunca vou chegar nessa prova oral. E se eu chegar, assim, eu não vou conseguir falar nada, eu não consigo desenvolver o raciocínio, eu sou muito ruim nisso. Sempre tive muita dificuldade de fala, de socialização, inclusive, o que me deixava mais retraído, assim. E eu nunca tive muita confiança, né? Mas aí chegou o dia da prova oral. Chegou minha vez de estudar para a prova oral. E eu meio que tinha que vencer isso, né? Eu tenho língua presa, falo muito rápido, falo um pouco embolado, assim, sou, tenho dificuldade às vezes de conectar as ideias, mas falei, poxa, eu tenho que dar um jeito. E aí eu falei, eu vou treinar todo dia, porque eu vou aprender a falar, assim, eu vou aprender, vai dar certo. E aí, cara, eu fiz alguns cursos, né? Fiz o de estratégia, fiz lá no Júlio César, fiz várias ambições, fiz com você, com várias pessoas, mas eu comecei a treinar todo dia, cara. Eu todo dia mandava áudio para um amigo meu, falava, vamos treinar aqui por áudio, manda a questão aí. Mandava um áudio, ficava conversando em casa sozinho o tempo todo, ficava gesticulando. E assim, eu percebi, pô, tô melhorando nesse treino, dá para aprender. Não é uma coisa impossível, não. Eu achava que eu era muito ruim, mas eu vejo que eu consigo melhorar. E aí foi, né? Vendo que eu consigo melhorar, ganhando motivação, falando, treinando todo dia. E aí chegou no final das contas, com esse treino todo dia, eu sinto que eu dei o meu melhor na prova oral. Eu acho que eu fiz o que eu pude, assim, eu gostei, fiquei muito feliz com o meu desempenho. Tirando o direito do trabalho, que eu tirei, tipo, 55 em 100 na questão. Mas, assim, eu, reassistindo minha prova, né, porque a gente reassiste para fazer os recursos, eu sinto que, assim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir ter aquela performance numa prova oral. Fiquei muito satisfeito mesmo. Fiquei bem feliz, vejo que eu consigo, hoje em dia eu consigo explicar alguma coisa. Inclusive, eu tenho vontade de ser professor, né? Então isso pode ser um indício que se eu treinar e tentar, eu consigo chegar lá. E muita gente falava, é só conteúdo. Eu sempre discordei disso, sabe? Porque conteúdo a gente já tinha muito. Então, eu treinando, eu acho que a minha memória evoluiu também. Eu conseguia lembrar muita coisa para falar na hora, conseguia concatenar melhor o raciocínio, entendeu? Então, esse treino eu acho que foi essencial para mim, treino com os colegas, treino com os professores, e, claro, a revisão do conteúdo, mas isso tudo, de forma integrada, me ajudou muito a me dar bem na prova oral, é o que eu acredito. Que massa, velho. Eu fico muito feliz também de ver, assim, isso que eu falei, da maturidade de você, ou seja, vocês que estão escutando, estão aí ao vivo, na verdade, então, Gabriel, ele começou dizendo quem ele era, ou melhor, a personalidade dele que talvez não ajudaria na prova oral, ou seja, reconhecendo, de certo modo, algumas características que poderiam atrapalhar. Mas, por outro lado, e era isso que a gente via, era isso que todos os professores viam, né, em você, né,
seja no estratégia, seja também, enfim, no raio-x, eu vi e falava, bicho, a vontade que ele tem é algo fora do normal. Ou seja, ele tá seguro no conteúdo, ele vai no conteúdo. Que quando eu treinava com você, o que eu falava? Gabriel, eu quero ver quem é Gabriel sem o conteúdo. Por quê? Porque se você não... se eu tiver sem o conteúdo, eu sei quem você é. Ou seja, eu posso ver o pior que pode acontecer lá. E se eu vejo o pior que pode acontecer lá, eu sei basicamente que você vai arrebentar, velho. Porque se no pior tu fosse dessa forma, se sem segurança tu fosse dessa forma, né? Então, eu acho que quando a gente viu assim você, velho, eu falei, caramba, bicho, isso aí é um monstro, né? Melhor coisa, uma potência jurídica, um cara que vai destruir, né? E acho que são esses fatores associados realmente à maturidade que não é comum com sua idade, não é comum, isso a gente tem que reconhecer, né? Sua generosidade de ajudar as outras pessoas fez com que, enfim, você chegasse nessa etapa. Uma colega passou por aqui, né? Até foi a Lívia, a gente se encontrou também, a gente estava esse final de semana juntos. E eu queria te fazer uma pergunta mais assim, né? Antes da gente chegar nessa parte. Vamos lá. Gabriel, qual foi o momento mais difícil da preparação, velho? Ou não teve? Ou seja, o que é que tu atribui ao momento difícil também, digamos assim? Cara, assim, eu nunca tive aquele momento de falar, poxa, vai ser impossível, sabe? Eu nunca tive essa de desacreditar de modo a falar, vou desistir. Eu acho que nesse pensamento, assim, não passou seriamente na minha cabeça. Só que tinha alguns momentos, por exemplo, no Natal, eu falei, poxa, eu tô estudando no Natal, cara, eu não quero estudar mais Natal do ano que vem. Sim, não quero. Não quero ficar estudando aqui, tá todo mundo... E assim, muitas vezes conversava com as pessoas, todo mundo meio que vivendo a vida, né? A gente tipo, focado nos livros. Eu acho que a minha briga foi muito mais diária, assim, de ansiedade diária, generalizada mesmo, do que um momento específico de falar, poxa, aqui não dá mais. Assim. Eu acho que foi muito uma briga constante, dia a dia, para ir vencendo dia após dia, do que o momento que eu falava, poxa, não dá, não tem como, sabe? Não acho que teve um momento assim crucial. Todo dia eu ficava muito ansioso, assim, porque eu era muito desorganizado, como eu te falei, né, não tinha. E às vezes eu pensava, poxa, não, acho que não vai dar, mas não de forma séria a ponto de, não vou passar nunca. Nunca tive essa de desistir. Tá, Era o que é só que aquele sentimento sustentava? diário de. O que é que Oi? sustentava nesse dia a dia? Você dizia que enfrentava um demônio todo dia. Basicamente é isso. Mas assim, o que é que sustentava nesse momento a não sucumbir? Cara, uma coisa que é um pouco. É um pouco contra-intuitivo, não sei, mas muita gente fala que não quer expor que está estudando justamente para não ter a pressão, né? As pessoas falam, poxa, eu não vou expor para todo mundo que eu estou estudando, para não ter a pressão de ter que passar, de ter que dar o meu melhor. Mas comigo foi o contrário. Quando eu comecei a expor que eu estava estudando, eu tinha uma pressão, uma expectativa de que todo mundo achava que eu estava estudando, ou todo mundo tinha expectativa que eu estava estudando todo dia, entendeu? E aí esse sentimento vinha na minha cabeça. Quando eu pegava o jogo para jogar, eu falava, poxa, eu não posso ficar jogando, porque meus pais estão ali, eles sabem, eles têm o conhecimento que eu estudo, eles têm a expectativa de que eu vá estudar. Meus amigos, assim, eles me conhecem como estudante, então eu não posso decepcionar as pessoas. Isso é uma coisa que me impactava, assim, sabe? Eu falava, poxa, como é que eu vou parar de estudar do nada? Eu vou regredir de novo? Não faz sentido. E eu tinha. E aquela coisa, né, de ver que a gente está aprendendo, evoluindo, isso tudo vai somando e a gente vai conseguindo cumprir as coisas. E assim, eu não tinha outra opção além de fazer o concurso. A ideia de advogar passava na minha cabeça muito superficialmente, assim, não tinha essa intenção de realmente advogar ou de fazer outra coisa. Então, assim, era o que eu tinha, eu estudo. Não, sabe, não tinha outra coisa para fazer, cara. Então, basicamente, era o que tava, assim. Bacana assim, tu dividir isso, porque não é fácil, né? Não imagino que seja fácil, como você disse, né? Seja pelo TDAH, seja pela ansiedade, como você mesmo disse, né? Que você não atribui uma dificuldade, um ponto-chave, ou seja, sei lá, uma reprovação, uma grande decepção, algum momento trágico da sua vida, mas atribui realmente a dificuldade do dia a dia, né? E é no dever cotidiano que tem as grandes dificuldades. Mas eu sempre vi em você, e acho que talvez seja muito isso. Uma vez eu vi um cara falando assim, de dois corredores nas Olimpíadas, né? Que tinha um cara que, quando ele ia correr, ele meio que pegava a prova, né? Por exemplo, se pegava um concurso, e na maratona ele dizia assim, pô, eu sou maratona de 100 metros, eu tenho aqui 10 segundos para justificar toda a minha existência. Então ele via na prova algo que definia ele ou não, né? Ou seja, o resultado, portanto, sendo aquilo algo mais
necessário para que ele possa mostrar quem ele é. E, por outro lado, esse outro corredor, e aí onde eu me vejo com você, na verdade, eu identifico muito com sua vida, pelo que eu sei, é justamente que ele chega para dizer para a irmã dele, né? Ele falava assim, irmã, né? Deus me fez veloz e quando eu corro, né, eu sinto, né, o seu prazer, eu sinto como se estivesse me abençoando. E, de certo modo, esse outro corredor que sentia, portanto, uma graça ao estudar, ao poder estudar, ao se esforçar, e é aquele algo que todo mundo manda a sua prova oral, ou seja, você tem que ir lá, velho, com prazer, né, com a sensação de ser privilegiado, você está fazendo a prova oral. É justamente isso que eu sinto, velho. É justamente do cara que não é que eu preciso justificar a minha existência, essa prova não vai justificar a minha existência. Essa prova, na verdade, ela comprova para mim, né, o quanto Deus me permitiu, portanto, ou enfim, a quem você atribui, né, a capacidade, portanto, de você sentir a graça, de poder, pô, estou aprendendo um pouco mais, estou fazendo questão, estou acertando, estou pegando outra fonte de estudo. E isso eu acho incrível. Eu identifico muito isso com você, velho. Assim, porque ninguém vai falar que estudar para concurso é legal, tipo, você ficar pensando toda hora se você vai ser aprovado ou não, que você vai ter que viajar para fazer prova, é chato, cara. Fazer concurso não é legal. Tem aquela frase, né? Concurso é para todo mundo. Eu acho que é para quem quer pagar o preço, assim, não é questão da pessoa ser inteligente, ser melhor que a outra, não. Essa pessoa quer pagar o preço, porque estudar para concurso é chato. Inclusive, eu conversei com a pessoa, a promotora que passou no MP Minas, ela falou comigo: pô, estudar é chato, ninguém quer estudar, assim, é muito ruim. Você tem que todo dia ali, sem folga, todo dia estudando, tem que viajar para fazer prova, tem que aguardar resultado. Muitos concursos com fase objetiva, discursiva e oral, assim, pouca gente vai querer pagar esse preço. Mas se você consegue entender que aquele estudo ele faz parte da sua vida, a sua vida é o estudo, e que você ali consegue aprender a cada dia mais uma coisa nova, e assim, ficar uma pessoa melhor, sabe? Porque quando você aprende, você vira uma pessoa melhor, na minha concepção. Isso tudo, assim, quando você começa a entender isso, apesar de talvez não ficar legal estudar para concurso, toda a ansiedade envolvida, começa a ficar um pouco menos insuportável, assim, sabe? Então é você entender a sua função ali como estudante, vendo que você consegue a cada dia aprender mais, aprimorar a sua capacidade cognitiva, ficando ganhando mais autoestima, se destacando nos seus estudos, acertando questão, seja o que for. Isso tudo fica mais prazeroso, fica mais palatável, sabe? Então, apesar de ser muito chato, quando você vê um sentido nisso, acaba sendo possível você conseguir, entendeu? Acho que esse é o diferencial, assim. E, o Gabriel, e essa chatice, ela te leva a um benefício extraordinário. Não, vale muito a pena, cara. Essa chatice vai te Cara, dar, enfim, uma estabilidade, vai fazer com que você conheça pessoas e mundos, né, que realmente pessoas acomodadas jamais conhecerão. Jamais conhecerão. As pessoas que resolveram ficar na mediocridade, ou melhor, naquela coisa de estou estudando para concurso, estou numa fila, mas eu não continuo mudando, não continuo aperfeiçoando, elas não vão poder conhecer esse mundo, né, que você está conhecendo. E tem uma frase que ele fala justamente sobre isso, assim, que para você dizer quem você é, ou seja, quem Gabriel é, no fundo, Gabriel deveria definir a que preço ele está disposto a pagar da vida dele. E é isso define Gabriel. E é que ele está disposto a pagar, né? Isso acho que é bem memorável na sua vida, meu irmão. Tem uma frase, esqueci quem que fala ela, mas a liberdade é você fazer o que você não quer, né? Porque se você faz só o que você quer, você é só escravo do desejo ali que você tem, cara. Você não é livre para se autodeterminar. Eu quero fazer o quê? Eu quero sair para tomar um açaí, quero jogar, eu quero ir para a igreja, eu quero tocar instrumento, eu quero ver o jogo do Flamengo, mas o que eu preciso fazer, entendeu? Eu preciso estudar, cara, não tem outra alternativa, entendeu? Então quando você entende isso, faz muito mais sentido. Verdade. Eu vou te encaminhando para o final, mas vou fazer uma pergunta, mas me lembrou muito de Turton. Estava no final de semana, um grande amigo agora, e aí lá em Brasília, assim, a gente conversou, ele falou isso aí num bar, depois a gente foi no outro dia, assim, na igreja, e ele me falou de novo, assim, eu falei, repete aquilo que você me disse, né? Aí ele disse que é uma frase que ele atribui a Shakespeare, que ele disse assim que Shakespeare disse que você tem que aprender a agradecer a Deus por aquilo que ele não te deu, por aquilo que ele não te atendeu, pelas preces que ele não te atendeu. Ou seja, preces bobas. É justamente o que você disse. Que mundo seria chato? Imagine se ele atendesse todos os desejos de uma criança birrenta, que quer pirulito, que quer se encher de porcaria o tempo todo, que quer viver num mundo ilusório e não quer encarar a vida como responsabilidade. E acha que as responsabilidades são ruins.
Então, veja, eu acho que é muito isso. Você é um cara que desde novo assumiu responsabilidades e matou isso no peito. É chato. Tá, mas vale o benefício que eu vou alcançar? Então eu vou. É isso que você tá provando pra todo mundo aqui, velho. Exatamente, cara. Vale muito, assim. Tipo, imagina passar, você passou, não precisa mais, cara. Acabou. Você vai fazer outras coisas agora. Vai criar sua família, mas sim, concurso, uma página virada, né? Quando você consegue. É outra coisa. Muito bom. Imagina passar. É isso aí, meu amigo. Pois olha, eu vou dando aqui um caminhamento pro final, mas eu vou só chegar, olha. Gabriel, de Caratinga, do Minas, viciados em jogos online, vamos dizer assim, até o 7º, 8º período, fez uma mudança de vida. Começo de 2021, ele começa a estudar para concurso, e um cara que faz mais de 25 mil questões, às vezes chega a fazer 800 questões por dia, mas aí ele pega e aproveita isso aí, essa intensidade dos jogos, a dedicação, e transforma no vício estudar. E aí ele, enfim, né, começa a estudar uma matéria por dia, às vezes 2 matérias por dia, mas ele é um cara inverso, né? Ele troca de material várias vezes, mas não é trocar, ele lê o material. Ele não é acumulador de material, é um material que ele tem e lê. Tem gente que só tem, ele não é assim, porque ele precisa da sensação de profundidade. E aí ele usava vários materiais ao mesmo tempo. Começou indo para a magistratura, mas sabe a importância da base. Demorou 1 ano e meio fazer uma boa base para concurso. Fez poucos concursos, praticamente não viajou para fazer prova. Com toda a PGA Espírito Santo, que ele por pouco não passou na segunda fase, mas teve uma excelente nota objetiva. E que entende que passar para a primeira e segunda fase prova oral já é um estudo só. É um estudo que faz com que você estude com profundidade e não você saia separando os tipos de estudo. E assim foi ele que passou na prova discursiva, assim ele foi que ele arrebentou na prova oral, consciente dos seus defeitos, mas, enfim, né, mostrando a sua coelha lá, mostrando, enfim, tirando a sua vergonha. Gabriel, meu irmão, quando você já viu o seu resultado aí, né? Você já viu o seu resultado, mas assim, vai sair sua posse. Eu liguei, né? Quando saiu o resultado, eu liguei, Gabriel, daqui a 4, 5 meses, você sabe, meu irmão, a sua posse vem, né? Tá bom. E quando sua posse sair, né? Saiu o nome da área oficial, acabou sua vida de concurseiro, a chatice acabou, como você disse. Quem é que você vai lembrar, velho, nesse momento de agradecer, né? Quem são as pessoas que são memoráveis na sua vida? Cara, é muita gente, né, velho? Nossa, eu devo isso a muita gente, assim. A Deus, primeiramente, né? Que eu. Inclusive, eu acho que. Eu falei com o pessoal, esse sorteio do malote, acho que não foi sorte, acho que foi Deus mesmo, porque eram temas, assim, que estavam difíceis, mas eram tudo coisas que eu gostava, assim, sabe? Até mesmo na prova oral ali. Claro, a minha família, assim, minha mãe sempre me incentivou a estudar, assim, desde que eu era pequeno. Me cobrava muito, assim, era tipo, de fazer. Você não pode perder mais de um ponto na prova, né? Era uma cobrança bem forte, assim, senão ficava de castigo. Então, isso levantou um pouco o sarrafo, assim, mas deu para pegar muita coisa boa disso e começar a estudar mais por causa disso, ser mais incentivado por isso. E assim, todos os meus professores, claro, eu sempre falo do Felipe Fernandes e do Rodolfo, assim, sempre tiveram comigo, assim, conversando no privado, sempre me ajudaram muito, então agradeço a vocês também, e a todos os meus amigos, assim, eu não vou conseguir citar todo mundo, assim, mas tem vários. A Lívia apareceu aí, a Eide, a Valéria, o Eduardo, o Giovanni, o Lucas, que trabalhou comigo no Ministério Público, assim, tem muita gente, cara, o pessoal do grupo da Hanna, a Larissa tá aí na live também, tem muita gente, o pessoal do Pântano, com certeza, que a gente fica zoando lá sempre, assim, aquele grupo é uma zoeira total, assim, acho que o Lucas Polfo entrou aí também. O pessoal do grupo das Três Irmãs, que é tem vários grupos, né? Como você pode ver, vários núcleos assim de envolvidos, assim. Eu quero agradecer a todos os amigos assim que tiveram comigo e me apoiaram muito. Não consigo falar todo mundo, assim, são muitas pessoas, mas todos aí que tiveram, inclusive presentes na live aí que eu vi o nome aqui que eu tô lembrando, fico muito agradecido, assim. Todo mundo foi muito impactante, assim, na jornada, trouxe uma leveza maior, trouxe uma segurança e confiança maior, então foi tudo ótimo. Ô, meu irmão, massa demais. Um cara merece muito. Tá todo mundo aí testemunha, como você disse. Você também foi um cara que eu posso dizer exceção nesse ponto, porque a quantidade de pessoas que estão nesse caminho, que é muito difícil, e você não consegue ajudar também outras pessoas enquanto você estuda, ou se assumir enquanto estuda. Por isso que tem muita gente que faz aqueles perfis de estudo, mas não mostra a cara. E é bem compreensível isso, porque aumenta a pressão.
Mas, por outro lado, em você foi diferente. Essa pressão, ela te fez bem, porque fez relembrar do compromisso. Talvez lembre um pouco do meu pai, quando ele, enfim, diz, olha, eu sou alcoólatra, né? Ou seja, ele admite o vício, admite o defeito, ou seja, me ajude, né? Então, de certo modo, isso, eu acho que é uma coisa muito boa em você, ou seja, ali de estar dando a cara a tapa, ele fala, pô, me cobrem que eu quero crescer, né? E, poxa, a melhor coisa que a gente pode fazer por outra pessoa, eu escutei isso na vida, mas é muito profundo, pelas pessoas que a gente ama, a melhor coisa que você pode fazer, Gabriel, é crescer como ser humano. E crescer como ser humano é a melhor forma de amar. E eu tenho certeza que você está crescendo e melhor, está levando outras pessoas consigo a crescer juntos. Então isso é fantástico, meu irmão. Não tenho dúvidas que você vai ser um ótimo profissional, um ótimo professor, um cara muito querido que vai servir mesmo ao próximo com muito amor e muito carinho. Então eu fico muito feliz de estar aqui com você, assim, meu irmão, de estar acompanhando a sua trajetória, de ver o seu esforço. Eu fico profundamente emocionado, assim. Quando eu vi lá seu nome, eu falei assim, poxa, velho, esse cara merece muito, né? Merece muito, então, assim, né? É somente isso, meu. Meus parabéns. Estou muito feliz, muito orgulhoso assim, de ver sua trajetória e sei o quanto você vai ajudar muitas outras pessoas. Ou seja, você só foi a semente que germinou e que vai vir uma abelhinha e vai jogar essa semente em vários lugares. Você vai ser a abelhinha agora que vai sair pulverizando aí essa semente, vai, né, vai germinar em muitos corações. Meus parabéns. Se você quiser deixar alguma mensagem, por favor. Aquele Gabriel, ou melhor, hoje o Gabriel, né? Diria o quê para aquele Gabriel que 2, 3 anos atrás manda mensagem: Felipe aqui, Felipe, você é do estádio, Felipe, o mais lindo, Gabriel, vamos lá. O que você falaria para esse cara, velho? Eu acho que, assim, eu falaria que tudo que você fizer em prol dos seus estudos vai valer muito a pena. Não só por você, mas também, por exemplo, uma coisa que é bem simples, assim, mas minha mãe e meu pai talvez estão mais felizes que eu, sabe? Eles estão muito orgulhosos, assim. E aí fica. Eles chegam, pô, meu filho passou e meu filho tá dando certo, ele estudou e conseguiu. Então, assim, essa de dar alegria para as pessoas que estão ao seu redor também é uma coisa muito impactante. Você não faz só por você, você faz por todo mundo, para inspirar as pessoas, para conseguir passar alguma coisa para frente e ajudar quem tá. Então, você não tá aprendendo, não é um fim em si mesmo de você usar só para você. Claro que é uma coisa que ninguém te tira, né? O seu aprendizado, o seu sucesso, tudo que você conseguir. Mas se você consegue passar isso para frente, utilizar isso para ajudar, assim, é muito, muito bacana. Então, é o que eu, para quem aí está jogando muito o dia inteiro, para um pouco e vai dar uma estudada, dar uma focada, assim, que no final vale a pena. Muita gente duvida de si mesmo, né? Mas acho que a questão da confiança é muito impactante e se a pessoa começar a acreditar mais, fazer mais e perceber mais resultados, ela consegue ter um sucesso maior. Então, é isso que eu acredito. É isso aí, meu amigo. Você só tenho a agradecer a você que está aí, né, ao vivo conosco, você que está ouvindo aí também, todas as plataformas, no Spotify, YouTube, no Dodcast também. E, poxa, velho, deixar com que esse Gabriel estimule você a continuar. O Gabriel que, para mim, mostra uma grande maturidade, que assume responsabilidade e que assume, mata no peito, né? E não tem medo de dizer a personalidade que enfrenta seus demônios, ou mostra suas coelhas na prova oral, enfim, tá lá, dá a cara a tapa, estuda muito, muito mesmo para chegar lá. Então, apesar da pouca idade, né, Gabriel? Muito pelo contrário, você tem muita caminhada, muita bagagem, acho que você ensina muitas pessoas. Gabriel, meu amigo, feche com sua mensagem aí para a gente finalizar. Queria agradecer a todo mundo aí que participou e vamos seguindo em frente que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Muita coisa para colocar em prática. Acho que se tudo der certo aí vai ser só o começo, assim. Tem muita coisa para frente aí. Queria agradecer o Felipe Duque pela oportunidade de aparecer aqui, de dar um espaço para a gente falar, né, nossas experiências, o que a gente fez e que isso possa ajudar muita gente. Eu fico agradecido e tudo mais. A casa é sua, meu irmão. Meus parabéns novamente, que eu posso dizer só estarei na posse. A gente se vê. Isso. Quero todo mundo lá. Valeu, Gabriel. Um abraço. Boa tarde, Falou, pessoal. viu? Até mais. Abração.